Eu me chamo Patrícia Gonzalez e esse é um podcast, é o Podpate, um programa que parece TV, mas é aqui no YouTube. E aqui, há um bom tempo, nós seguimos o forte viés da liberdade de expressão e já eu amarro a minha ideia. Fica aqui comigo, eu tenho um assunto bastante importante para falar com você. Antes de conversar com a nossa convidada de hoje, eu preciso falar sim sobre a tal liberdade de expressão e o que é que nós seguimos aqui. Estamos no YouTube há muito tempo e não mais que 10 anos, no digital. Esse é o espaço, sim, considerado mais democrático do mundo. Aqui no Podpate você vai ouvir de tudo. Nós estamos dispostos a dar voz e liberdade a todos que querem e desejam falar o que pensam. E isso nem sempre vai ser fácil, nem para você e nem para mim. Isso nós já sabíamos desde o início. Os dias de hoje, ao meu ver, são considerados de grande desafio no quesito liberdade de expressão. E eu sei o quão perigoso é alguém poder nos impedir de falar o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, porque nós pensamos, nós sentimos, nós nos comportamos, não é verdade? O que eu penso é que a humanidade, nós seres humaninhos aqui, demorou muito, né, para aprender a lição da liberdade de expressão. Na verdade, para alguns, esse é um tema completamente desconhecido. Nunca é demais lembrar que existiu um sujeito chamado Sócrates, o pai da filosofia, isso mesmo. Esse homem costuma ser apresentado como fonte de toda virtude filosófica, um exemplo moral e mestre de todos os sábios. Mas não foi assim que a elite ateniense, na época, o enxergou. Pois é, Sócrates foi condenado à morte por impiedade e também imoralidade. Mas vejam só o que representava a impiedade e o que representava a imoralidade. Impiedade por não acreditar nos deuses atenienses e a imoralidade por corromper os jovens. Os seus discursos eram inflamados demais. Você percebeu o que eu falei aqui agora? O que eu acabei de dizer? Ele foi morto por não acreditar nos deuses atenienses, que as pessoas queriam que ele acreditasse, e por ensinar comunicação para jovens. É essa mesma comunicação que eu estou realizando aqui com você. Ele morreu por defender a liberdade de expressão. Isso é fato. Um outro exemplo de homem que deixou na memória de quem testemunhou a sua vida uma tal impressão de grandeza moral, que nos próximos 21 séculos o homenageamos nessa mesma época que estamos vivendo, né? Nós o homenageamos como o Todo-Poderoso. Ele é sim Jesus Cristo, que foi impiedosamente condenado à morte. E o motivo foi porque ele falava demais. Jesus incomodava por sua mensagem. Presta atenção no que está acontecendo. Os exemplos históricos de condenar opiniões são quase que intermináveis. A caçada aos templários de Felipe, a fogueira de Joana d'Arc, a repressão da reforma protestante do Império Austríaco, a condenação dos cientistas Galileu e Bruno, a guilhotina em praça pública da Revolução Francesa, o sistema de Gulag que aniquilou a aristocracia russa, o envio de apoiadores de judeus para os campos de concentração nazistas. Pois basta uma geração abrir mão da sua liberdade de expressão ou mesmo da sua liberdade e nós a perderemos para sempre. Essa frase é de George Washington. Isso é muito real e acontece nos dias de hoje e também acontece comigo aqui. Já acontece comigo. Todas as vezes que eu falo sobre Deus, sobre família, sobre moral, os meus vídeos não são entregues. Há quem pense que eu não tenho audiência, que as pessoas não estão ligadas, mas isso não é verdade. Eu sei como é que está trafegando esse universo aqui e não tem problema. Eu sei a verdade. O meio em que eu estou se vale da falta de tempo das pessoas que estão cada vez mais corridas, do esquecimento, se vale de assuntos loucos e de vazios que estão bombando por aí na internet para sabotar assuntos que são realmente relevantes e que fazem diferença na minha vida e na sua vida também. E daí eles não entregam os meus vídeos, mas tudo bem. Mas eu seguirei falando aqui de Deus, de histórias de superação de empreendedores, eu continuarei falando sobre comunicação e mostrando como se faz uma comunicação livre e de valor. A bússola moral da democracia deveria ser a liberdade de expressão. Essa foi uma das ideias mais importantes e potentes da história. Ela buscava o debate aberto sobre
todos, absolutamente todos os pontos, não deixando verdades ficarem escondidas e nem mentiras ficarem intactas. O debate aberto também serve para nos reintegrar no motivo de acreditarmos em certas coisas, são nossas crenças. Se não conhecemos as razões das nossas crenças, elas acabam virando dogmas, e dogmas são vítimas fáceis da opinião pública. Quando o mundo está livremente em debate, os argumentos se tornam visíveis e a sociedade conhece onde vive e por que acredita no que acredita. Você entendeu a razão das coisas, como elas se traduzem aqui no nosso universo? Mesmo que os críticos estejam errados, deveríamos defender o seu direito de criticar, sim. Um dia desses, esse poder pode se virar contra nós e sim, acabaremos como o Império Romano e também talvez Atenas, condenando Jesus e Sócrates à morte por crime de opinião ou de comunicação. Você entendeu? Pegou a visão? Roda a vinheta. A minha convidada de hoje é a Alana Lacerda. Ela é terapeuta, é missionária, tem especialização em terapia e agora eu vou falar um monte de terapias. É a terapia comunitária, terapia integrativas, meu Deus do céu, são terapias integrativas, naturopatia, auriculomedicina, iridologia, dependência química e compulsões, graduada em psicologia e relações internacionais. Ela também é ativista pela causa dos direitos humanos e faz parte da Câmara Técnica de Enfrentamento ao Tráfico Humano, na qual ela vai receber uma moção de aplausos no dia de amanhã. É isso mesmo, dia 11 de dezembro de 2021. É a minha convidada, fica com a gente porque tem um papo muito interessante sobre tráfico humano. Alana, que maravilha estar com você hoje. É esperado, viu? É esperado, meu coração, meus sentimentos. E que currículo, mulher de Deus! Olha que a gente acabou de anunciar aqui, é muita coisa com tão pouca idade. Seja bem-vinda ao Podpah. A honra é minha, né? Eu que gostaria muito de estar aqui. A gente tem acompanhado o seu canal, o seu Instagram, e é muito bom estar aqui com você. Que bom. A Alana, a gente tem muita história para contar e eu vou tentar, assim, ser o mais sucinta possível. Porque, meu Deus, se a gente só tocar na parte da questão do ativismo dos direitos humanos e tráfico humano, a gente fica uma noite todinha falando aqui das experiências que ela já viveu, de tudo que já aconteceu. E aí só nesse detalhe, que é o que salta aos nossos olhos ainda mais, né? Porque as histórias são bem sérias. Eu ia falar cabeludas, mas são cabeludas e são sérias também. E aí nós temos uma série de outras questões ali, então eu vou buscar ser sucinta. Amiga, aqui a gente fala de comunicação, de empreendedorismo e também nós falamos sobre negócios. Mas hoje é aquele storytelling onde a gente vai trabalhar e o enfoque dando uma atenção a mais para a comunicação. Você é faladeira até o fim da ponta da fila. Nunca teve vergonha, nunca teve timidez, nunca teve nada disso? É uma competição acirrada aqui. Hoje vai ser. Eu tô até impressionada com o silêncio dela. Ela tá esperando eu falar, porque normalmente não rola isso. É uma interrompendo a outra. Eu tô me controlando, viu? Olha, eu acho que eu sempre tive facilidade. Uhum. E o bacana é a gente entender isso, né? Que cada personalidade, ela vai revelar isso também na questão da comunicação. Eu sempre fui faladeira. Desde pequena, sempre fui muito faladeira, comunicativa. E eu acho que eu soube usar bem essa comunicação para fazer aquilo que eu precisei fazer enquanto profissão, enquanto missão. Dentro da psicanálise, o que você recomenda com quem ali, lá em casa não consegue enfrentar uma câmera ou não consegue até desenvolver profissionalmente, né? Eu tô aproveitando os nossos convidados porque eu faço dele as minhas palavras. Eu sei que ela já vai dar uns toques especiais para você, mas fica aí prestando bem atenção porque é muito importante que você
tá aí, você que tá travado, tá com medo de se comunicar, tá de repente até não tendo os lucros que você desejaria ter na sua empresa, tá perdendo negócios, porque comunicação é isso, é vender uma ideia. Ela tá muito mais linkada com seu autoconhecimento, com a sua autoestima, sua autoconfiança, do que exatamente com técnicas. O restante é técnico. Mas o que você traz de dica pra gente, Alana? Uma criança que ela foi tolhida na sua criatividade, né? E que não foi firmada, né, pelo pai, pela mãe, você sabe que na primeira infância, acho que é uma das fases mais importantes, né, na parte da autoestima. Então, comunicação tem totalmente ligação com a autoestima, né? Então, se aquela criança não teve aquela palavra de afirmação do pai, e principalmente da mãe, a mãe ela é muito responsável na parte da comunicação, da parte relacional da criança é muito a mãe. O pai tem a ver mais com a identidade, com a sexualidade, mas a mãe, ela tem essa coisa do nutrir e dos relacionamentos, né? Então, quando a criança não teve muito essa afirmação, ela pode crescer com essas inseguranças. Mas tudo é treinável. Sim. Tudo é treinável. E a boa notícia é essa, né? Isso. É que tudo é treinável. Ainda é possível solucionar. Não faz muitos dias, Alana, que eu gravando um storytelling de outro segmento, não tinha nada a ver com podcast, dentro das muitas atividades da Sol e Lua Filmes. E eu me recordo perfeitamente que o rapaz chegou para mim e falou assim, olha, quando eu vou me expressar, eu já lembro da minha mãe, eu já lembro do meu pai dizendo, não faz isso, não fala assim, não faz dessa maneira. E quer dizer, ele conseguiu soltar para fora, mas ele não tinha essa tomada de consciência. Ele não sabia que era isso que estava travando. Eu falei assim, olha, tem solução. Tá fácil de resolver, né? Tá fácil de você conseguir consertar isso. Mas é muito triste uma pessoa que tem timidez excessiva, é introspectiva e tem a comunicação ali travada. Na era da comunicação que nós estamos vivendo, isso realmente é um problema, não é? É desconstruir algo que foi construído a vida inteira. Mas a boa notícia é que é possível, Sim. né? E aí eu sou suspeita que como terapeuta, falo aí que tem as terapias aí que podem super ajudar. O realinhamento emocional sistêmico, que é uma técnica maravilhosa que ajuda a desbloquear emoções direto da raiz. Então, se tem alguma relação aí com essa primeira infância, né, se tem de fato uma trava nessa área emocional ligada à infância, a gente tem como desbloquear. Eu lembrei da gagueira, sabia? Agora, quando você falou de trava, eu lembrei, existem pessoas que chegam ao extremo disso. E a terapia consegue resolver, Alana? Ajuda? A gente não tem como... Não tem como solucionar. Prometer, porque cada organismo é um universo diferente. Sim. Né? Tem pessoas, às vezes, que têm uma resposta absurda em uma sessão, tem outras que precisam de mais tempo. Né? Cada organismo é um universo, mas o que eu posso dizer é que sim, é possível melhorar, é possível treinar, é possível progredir. E essa ferramenta está à nossa disposição, gente. Então eu acho que a Alana está aí também, o telefone, o contato está no descritivo desse vídeo. E é importante que você também, se é algo, né, que já está atrapalhando demais a sua vida, é importante que você vá buscar alternativas, soluções para que, né, você tenha uma qualidade de vida melhor, né, Alana? Com certeza, isso é importante para nós, né? Eu sou muito favorável, não quero ninguém ali, ó, sofrendo, e eu tenho... Gente, as pessoas às vezes procuram no direct com detalhes tão... com informações tão... pequenas, assim, que eu às vezes falo assim, nossa, é pequeno para mim, para nós que estamos lidando, mas para aquele que está ali passando por aquela dificuldade, precisa ser entendido, precisa ser tratado, cuidado e visto com amor também, né, Alana? Tem que acolher essa história, tem que acolher essa pessoa e essa dificuldade, né? Alana do céu, não sei por onde a gente começa aqui de tanta coisa. Gente, você tem que idade, Alana? Desculpa perguntar. Olha, eu tô com 37, já... Essa cara é de menina! Caminhando pro 38 aí, quase 40. Você tem essa idade toda, né? Eu não acredito nem que é toda, meu Deus do céu. Eu acho que a melhor fase começa lá dos 40, gente. E as pessoas com 60 estão numa pungência, assim, tão fantástica. Hoje com a tecnologia, eu não concordo com essa ideia mais de terceira idade. Não, melhor idade. Não gosto disso, é uma coisa meio negativa, assim. Eu gosto de dizer que nós estamos na fase melhor de produtividade, de maturidade, de crescimento, de otimização de tempo, de entendimento das coisas e da vida. O que você pensa? Eu penso que com essa tecnologia, essa pós-modernidade, né, as gerações antes era 10, cada 10, né, 15 anos, hoje não tem mais isso, né, Tati? Então, a gente não tá mais girando, tá capotando, né? Então a gente tá ativo, não tem mais essa coisa, né? Da melhor idade, terceira idade, as pessoas estão muito ativas, elas estão vivendo mais.
né? A gente teve a pandemia, que deu um susto na gente, com certeza fez a gente rever muitas coisas, mas eu acredito que cada vez mais isso tá ultrapassado. Acho que a melhor idade é o hoje, né? A gente viveu o hoje da melhor forma possível. Alana, vamos mudar de saco para mala, a gente já... Sessão comunicação terminou, sessão valorização da terceira idade também terminou, agora nós vamos cirurgicamente entrar nos temas assim. Você trabalha, né, com o enfrentamento enfrentamento contra tráfico humano. Isso. E essa pauta aqui na fronteira é pesada, demais, é séria. Demais. E você recentemente foi indicada pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, da cidade onde nós estamos, para uma moção de aplausos, mais do que merecido, porque são anos aí de estrada. Vamos lá, como é que começa essa história, como é que ela se desenvolve, onde é que a gente começa a ver aí, porque agora os resultados estão aparecendo ainda mais, né? Parece que os frutos começaram a surgir cada vez mais ainda. Há 16 anos atrás, eu ainda uma jovem, né, adolescente, eu tinha esse questionamento que eu acho que muitas pessoas têm, né? Por que a gente nasceu? Por que eu tô aqui? A vida é só isso? Você nasce, cresce, casa, tem filhos, trabalha, ganha dinheiro. Eu tinha esses questionamentos que nada me respondia, né? E nessa minha busca, dessas minhas indagações, eu tive essa descoberta da espiritualidade, né? Eu descobri qual que era o sentido da minha vida, da missão. E quando eu cheguei nessa conclusão, né? Eu fiz uma oração, porque eu gostaria de dar um sentido para a minha vida. O que você descobriu? Eu descobri que todos nós temos uma missão nessa existência, né? Todos nós temos algo para cumprir. E eu ainda muito jovem, com um grupo de jovens de vários lugares diferentes, não era uma igreja, era vários lugares diferentes, nós começamos a nos reunir numa informalidade, de estar junto, pegar um violão, sentar no meio-fio, né, e poder cantar uma canção, adorar. E a gente começou a viver umas experiências muito diferentes, assim como fala ali no livro de Atos, na Bíblia, né, que as pessoas falavam línguas de várias nações. Assim, eu junto com outros adolescentes, começamos a ter experiências de orar e começar a ter algumas experiências sobrenaturais. Tá, vamos lá. Quem é cristão, quem é evangélico já sabe muito bem o que aconteceu ali. Acho que você foi batizado com o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu ou não chegou a ser isso? Não foi nem isso. A gente fazendo orações por pessoas, por propósitos, teve um dia em especial que a gente recebeu uma visitação diferente. E uma pessoa, eu comecei a falar em mandarim, outro começou a falar em árabe, outro começou a falar inglês, outro começou a falar uma outra língua de uma outra nação, sem a gente nunca ter feito aula dessas línguas. Cura isso! Isso, gente, isso é real, acontece. Nós olhamos para aquilo e falamos, por que estamos falando língua de outras nações? Qual que é o propósito disso? Foi muito diferente. E aí eu entendi que era um chamado para as nações, de sair das quatro paredes e levar esse amor que a gente estava experimentando ali, um bando de adolescentes, e levar esse amor que a gente estava vivendo ali nas orações para fora. A partir de então, nós organizamos grupos, começamos a ir para o Hospital Costa Cavalcante, fazer visita na oncologia. Os médicos começaram a elogiar, falar que os pacientes começaram a ter melhoras, né? Eu, na época, era a única que já estava ali nos 18 anos, que já tinha um carro e tudo, porque dos outros colegas, os pais nem deixavam sair de casa em alguns horários, Tamanha era a inocência e a precocidade daquele grupo. Mas eu entendia que eu tinha uma missão e que eu precisava levar esse amor. Eu tinha muita vontade de falar com as profissionais do sexo e os travestis. Por quê? Me chamava a atenção, eu queria muito levar o amor de Deus. E começou assim, nesse grupo, e a gente começou a ir para o hospital, os meninos iam para a penitenciária, e eu comecei a ir para as ruas na Avenida Brasil para falar do amor de Deus e também poder informar sobre as questões de cidadania, às vezes orientar sobre um posto de saúde, onde encontrava saúde. Então, não era só uma questão de espiritualidade, mas a gente também acabava informando... Era um trabalho social. Exatamente. Só que como a gente era muito novo, né, e os pais não deixavam, e até as lideranças da igreja também não eram favoráveis, né, então eu lembro que a orientação que eu tive, olha, vai, mas não fica envolvendo muitas pessoas, porque isso não é muito legal, né? Então, os pais tinham medo, os líderes também eram inseguros. Esse povo é meio violento, vocês vão lá, é capaz de tirar um estilete, querer dar na cara de vocês. E a nossa experiência foi
totalmente assim contrário a isso, né? Porque quando a gente vai para as ruas, a reação é totalmente outra. Então, nós começamos a falar de uma realidade de seres humanos tolhidos, seres humanos com autoestima baixa, seres humanos com dificuldade de comunicação. Nós começamos esse papo assim, né? Na verdade, seres humanos replicando ações de seres humanos, porque nosso cérebro é programado, altamente programado, né? Nós somos programados a repetir aquilo que nós muitas vezes recebemos como educação, como ensinamento, como saber. E aí, o que rola na nossa cabeça? O preconceito, ele tá muito, né? Ele tá muito dentro dessa linha de raciocínio. Se hoje, olha só, o que te ensinaram quando você era pequeno? Eu ensinei isso, meu filho, só quando depois eu fui fui me estudar, tive o conhecimento, tive a sabedoria, porque a sabedoria é a aplicação do saber. Quando eu tive a sabedoria de entender, eu parei de fazer isso. Mas a primeira coisa que a gente aprende quando é criança, não fale com estranhos. Esse estranho, que será que quer dizer esse estranho? Que será que quer dizer esse diferente? E aí estamos nós aqui e o outro estranho, que você sabe muito bem, ali. E essa separação ali, e ninguém se aproxima de ninguém. E aí é que as crenças, os preconceitos vão se estabelecendo, vão criando barreiras maiores. E a verdade é que nós não queremos saber, né? A gente tem que parar de ser hipócrita. Nós não queremos saber do profissional de sexo. Nós não queremos saber, né, da pessoa que está, de repente, lá precisando de um banho, precisando de informações, precisando daquele trabalho social. O que ficou a cargo de vocês? Foi, como as pessoas não podiam ir, então só ia eu, um amigo, ele ficava no carro e ele falava, olha, qualquer coisa você faz um sinal. E aí a gente usa o quê? A comunicação, né? Eu queria ter acesso, né, à vida dessas pessoas e eu lembro que a primeira vez era uma experiência, eu não sabia como fazer, né? Então eu lembro que tinha uma rodinha ali na Avenida Brasil, tinha alguns travestis, né? E eu cheguei na minha cara de pau, né? Oi, meninas, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Meu nome é Alana. Fiz questão de ir com uma roupa que não fosse estereotipado da minha religião, né? Para que não tivesse barreiras, né? Fico com meus brincão, fico com uma Você poderia bota. ser uma estranha para eles, né? Você poderia ser uma estranha para eles. Exatamente. E eu cheguei, né, sem formalidades, né? E eles você é do ponto lá da esquina? Eu falei, não sou do ponto lá da esquina. Na verdade, Você foi confundida com uma outra profissional de sexo. Eu cheguei tão natural falando com eles, oi gente, tudo bem? Que eles falaram, você é lá da outra esquina? Eu falei, era uma igual para eles. Exatamente, pela maneira que eu cheguei me comunicando. Eu falei, não, olha, na verdade, eu tô aqui para conversar com vocês. Vocês sabem que Foz do Iguaçu é uma cidade violenta. Todos os dias a gente vê, né, no jornal o que acontece, principalmente para quem trabalha na noite. Às vezes é uma pessoa que quer fazer com uma arma na sua cabeça, quer te obrigar, às vezes, a cheirar uma coisa que você não quer. A gente sabe que quem trabalha na noite está vulnerável, não é verdade? Elas, é verdade. Eu falei, então, eu queria saber se vocês aceitam que eu faça uma oração. Uma oração, mas você quer expulsar demônio da gente? Porque esses dias passou uma mulher lá e jogou uns folhetinhos e falou que a gente tudo ia pro inferno. Então, essa era a referência que eles tinham de cristianismo. Alguém que chegava e mandava eles pro inferno e jogava um monte de folhetinho. E eu falei, como é que você lê isso? Pera lá, como é que você lê esse comportamento em especial com o que você já viveu e passou? Com certeza são pessoas que não têm sabedoria, né, não têm uma formação de fato, não sabem como lidar, né? Então, essa era a referência que eles tinham de cristianismo. Né? Nesse aspecto que eu quero. É o diferente, o estranho, que as pessoas não sabem dar nomes e que não querem nem parar para querer saber o outro lado da história. Eu vejo assim que se predispor, né? Se dispor a querer saber do outro. O que falta na gente estava cheio no seu coração. Eu vejo isso como um grande privilégio na vida. Porque nessa experiência, né, eu expliquei, eu falei, não, eu não quero expulsar demônio, eu só quero fazer uma oração de proteção, para que vocês possam terminar bem a noite de vocês. Não, se for uma oração para proteger, nós queremos! Não, então a oração da proteção Aí eles colocaram carinhosamente o nome oração da proteção. É a oração da proteção? Eu falei, uma oração para proteger. E obviamente eu não fiz grandes orações, não usei palavras difíceis, nem longas,
simplesmente orei para que Deus abençoasse, que cuidasse, que não acontecesse nenhum mal. Então assim começou a nossa oração da proteção. Chegou um momento que ia 2, 3 vezes na semana. A hora que eu chegava lá na Avenida Brasil, elas já vinham gritando: ah, chegou a oração da proteção! E era muito interessante porque daí os carros que paravam, né, para querer se prostituir, os carros que queriam fazer programa, eles paravam e elas ficavam bravas. Ei, sai fora, você não viu que agora é a hora da oração, da proteção? Respeito, saia daqui. Então aquele era o momento que elas respeitavam, que era o momento da oração da proteção. E naquele momento ali, a partir daquilo, eu comecei a ter um vínculo, né, com eles e com elas. Então em alguns momentos eu chegava, eles me chamavam de canto: ó, Lana, eu queria conversar com você, mas não queria falar na frente de todo mundo, você pode vir aqui. E ali eu comecei a conhecer as histórias. Eram histórias de abuso sexual, era histórias de desestrutura familiar, de expulsão de casa. E as histórias eram sempre mais do mesmo. Era impressionante como a gente via essas histórias se repetirem. Então, aquele estigma do tipo, tá nessa vida na rua porque quer, não é bem assim. É por isso que eu fiz questão de falar do estranho. Não é bem assim. É por isso que eu fiz questão de falar estranho. É o julgamento, né? Na verdade, a gente quando tem dificuldade de comunicar, a gente tem realmente um medo do julgamento. Mas olha só que interessante, quando nós temos medo do julgamento, nós também nos fechamos para muitas outras possibilidades e deixamos nossas crenças centrais, que muitas vezes são carregadas de preconceitos, impedir que essa comunicação aconteça de forma tão fluente e que realmente faça sentido nosso, né, um sentido maior dessa vida, que não é só falar bonito ou fazer bonito, é sair do nosso eu para uma doação maior. E aí? Eu comecei a acessar o coração dessas mulheres, desses homens também que estavam ali na rua, porque não é só mulheres, tem homens que também estão ali, né? E eu comecei a ver essas histórias e eu falei, eu preciso ajudar. Foi aí que também surgiu esse meu interesse de estudar mais, de ir para essa área das terapias, de me tornar terapeuta, porque nessa prática ali da convivência eu percebi o quanto eles precisavam, né, de fato, de uma ajuda nessa área, de uma ajuda mais técnica, né? Porque vontade a gente tinha, mas precisava de fato. Técnico. Mas aí que eu comecei a ter contato com essa temática também do tráfico humano. Foram nas ruas, nesses trabalhos de rua, que eu comecei a ouvir muitos travestis também que era do Paraguai. E já depois de uma longa caminhada já nessa área da sexualidade, já palestrando, já trabalhando, desenvolvendo um trabalho psicossocial através de relações empáticas com as pessoas nas ruas, é que de fato eu tive meu contato com essa parte do tráfico humano. Tá, o que você acha que está faltando para essa relação empática acontecer de forma maior, ou nunca vai acontecer? Eu acredito que precisa de um esforço, né? Um esforço da gente mesmo, de ter empatia, de olhar para o outro como um igual, né? Até numa das reuniões que a gente faz, nós temos uma reunião que se chama Unidas por um Propósito, uma reunião com várias mulheres empreendedoras da cidade, influencers, blogueiras. Esses dias eu fiz questão, levei uma moça, né, que fala muito bem, super eloquente, linda, que teve uma vida que já foi moradora de rua, né? E foi assim chocante para todo mundo que estava lá. Elas olharam assim e falaram assim: não, a gente não acredita que você já foi uma pedinte, né, uma moradora de rua. E uma das mulheres falaram: olha, eu nunca mais vou olhar para os moradores de rua da mesma forma depois que eu conheci você. Então eu acho que é essa coisa de colocar as pessoas em contato também com essa realidade, de dizer, olha, isso está acontecendo. Essa parte do tráfico humano parece que é uma coisa tão utópica, tão de filme, as pessoas não acreditam que isso de fato acontece. Parece aqui uma realidade, em Foz do Iguaçu, principalmente. Parece uma realidade muito distante. Então, por isso que eu, junto com a Câmara Técnica, nós realizamos várias ações durante o ano para que as pessoas saibam, a conscientização, para que as pessoas saibam que isso acontece e está acontecendo bem debaixo dos olhos dela. Vamos falar dela de uma forma bem prática, bem o que é exatamente o tráfico humano, como é que ele acontece, como é que ele se dá, como é que vocês conseguem coibir, se há uma forma de coibir ações, como a sociedade pode lidar e ajudar nesse aspecto, e o que nós podemos fazer, afinal de contas, meu Deus, se não for para fazer alguma coisa, então o que nós estamos fazendo aqui? A questão do tráfico humano, ele tem várias vertentes também, né? Principalmente aqui na nossa fronteira, eu vou falar até algumas coisas que parecem super culturais, que as pessoas não encaixam na parte do tráfico, né? Então, uma das coisas, por exemplo, é a questão da exploração sexual, né? E meninas que são enganadas, muitas vezes são convidadas para serem dançarinas ou para trabalhar de babá, e aí, quando chegam lá são enganadas, né?
são tolhidas os seus direitos, se pega o passaporte, ali elas são exploradas. Chegam na Europa, isso, né? Isso acontece na Europa também. E aqui nós somos rota de tráfico. Tem muitas mulheres e aí crianças também que saem do Paraguai e da Argentina, passando por Foz do Iguaçu e indo até a Europa. Isso é muito comum aqui. É muito comum, isso acontece. Quando nós estamos falando de comum, o que nós estamos falando? Em que número? A gente não aparece. Os números não aparecem, porque esse é um crime que quase não aparece. Porque geralmente está ligado ao tráfico de armas e ao tráfico de drogas. Então, às vezes, a polícia vai lá, vai desarmar um lugar que lá tem uma ocorrência de tráfico de drogas. Podem ter meninas lá que são traficadas, mas naquele momento, às vezes, não se especifica, não tipifica que ali é um tráfico de pessoas que está acontecendo também junto com o tráfico de drogas ou de armas. Então, os números não aparecem. A realidade é bem maior do que a gente está pensando aqui, Exatamente. né? A gente não está só citando uma situação, é uma realidade e um número imenso de pessoas, quando nós estamos falando aí de situações... A gente está falando de tráfico humano e aí dá a impressão assim que o assunto fica só restrito, tirou daqui e levou para lá para prostituir. Às vezes o assunto é mais sério, né? De órgãos e tudo mais. Tem de órgãos e também o trabalho escravo, análogo à escravidão. Nossa. Então isso é muito cultural aqui, Paty. Então, por exemplo, os paraguaios ou as paraguaias que vêm aqui para trabalhar de empregada doméstica nas nossas casas. E aí essas empregadas que vêm, que não têm as suas carteiras assinadas, que estão lá trabalhando nos seus quartinhos escuros no fundo da sua casa, isso é escravidão moderna. E as pessoas falam, não, mas eu estou ajudando. Lá no Paraguai é uma dificuldade muito grande, não tinha nada. Não, você não está ajudando. Você precisa pagar os direitos, você precisa ter os horários que são o certo, né? Porque são muito exploradas, trabalham horas, às vezes ali não tem nem folga, né? Às vezes mora na casa e não tem nem intervalos, não tem um tempo, não respeita esse horário de almoço. Então isso é muito sério, né? Então pessoas que estão trabalhando, como os homens também na construção civil, aqui também em Foz do Iguaçu, isso é muito comum, né? Então eles vêm, as diárias são baixíssimas, às vezes é em troca de uma alimentação. Então isso também é escravidão moderna. Geralmente é a pobreza, né? Geralmente é a pobreza que leva a essa necessidade da pessoa de buscar, de sair de onde está, dessa migração, desse êxodo, e aí... vamos dizer, gente sem empatia, pessoas com más intenções, e aí começa a efetivamente a acontecer o tráfico. E é uma forma sutil, essa da análoga à escravidão é uma coisa muito sutil, até chega a ser algo cultural na nossa fronteira, que a gente precisa começar a falar para dizer, olha, não é certo, não tá certo isso, né? Então também a gente vê muitos aqui, a situação aqui em Foz também de crianças que são indígenas, que saem de lá, são exploradas, trazem, às vezes até em carros até Foz, para serem pedintes, são exploradas também, controle. Então a gente sempre tenta fazer algumas ações de conscientização durante o ano, já teve ações que a gente fez de praticamente parar a ponte da amizade, junto com a polícia, a Guarda Municipal, Polícia Federal, Ministério Público, né? A nossa Câmara Técnica, ela é consistente em Foz, ela é multidisciplinar e a gente tenta trazer essa realidade, tenta falar, tenta ir para a comunicação também, para a televisão, falar cada vez mais. Para as escolas, a gente tem um projeto onde a gente tem falado para os adolescentes, para que as pessoas comecem a detectar isso, porque isso pode estar acontecendo do seu lado. E você acha que as pessoas estão despertas a isso? A quanto anda? Em que velocidade está andando a conscientização das pessoas nesse sentido? A gente tem falado muito nesses últimos, pelo menos esses 7 anos, a gente tem dado muita ênfase, mas a gente sabe que ainda parece que é algo muito distante, né? Aí a parte da comunicação ela é importante. Eu lembro que teve uma novela que tratou disso, falava sobre imigração e tudo. Então aí foi uma coisa que estava mais em pauta. Então é importante a gente usar a comunicação para poder falar e divulgar isso cada vez mais, porque é uma realidade. Alana, e nessa jornada toda de 7 anos que você explica aí junto à Câmara Técnica, né? Isso. Mas aí a gente vê, você não fica restrita a isso, a Alana não sossega num canto, a gente sabe que ela está fazendo. Mas quem são esses anônimos? Quem são essas pessoas? A gente pode... porque elas são pessoas invisíveis. A vida está lá acontecendo na vida da gente, estou falando de mim, de você com certeza, que você não está na rua, então eu também não estou, então as pessoas das ruas são invisíveis. Elas estão lá pedindo, estão vulneráveis, estão suscetíveis a tudo,
principalmente ao nosso preconceito, e aqui eu não estou levantando a bandeira de nem A e nem B, eu estou simplesmente falando da realidade, porque essa é a realidade, né? Estão suscetíveis a tudo, inclusive ao nosso preconceito, que eu mesmo às vezes falo, não vou dar dinheiro, vou dar comida. Quem são essas pessoas para a gente poder ajudar, Alana? Quem são? Existe forma de ajuda? Elas querem sair, porque a maior... Eu não sei se tu já ouviu esse texto, e aqui eu gosto de ser bem verdadeira, mas estão na rua porque querem. É isso, é verdade? Estão na rua porque querem? Realmente não tem solução para eles? Não tem saída? Eles não podem voltar atrás? Não tem... Você já me relatou várias... eu estou te dando a deixa aqui para você me contar quem são esses anônimos. Falando de questão de pedintes na rua, não tem como a gente escapar, precisa ter ações de políticas públicas, né? Precisa, não tem como. Precisa ter uma estrutura, tem que ser a nível de lei, tem que ser a nível de município, governo. Não tem como, o terceiro setor ele se esforça bastante para abraçar as ONGs, mas a gente não dá conta, essa é a verdade. Agora na questão do tráfico humano, são pessoas em situação de vulnerabilidade social. E antes a gente pensava que era só isso, mas hoje já se mudou um pouquinho o perfil. Pessoas às vezes até graduadas, sim, que são enganadas, né? Pessoas com faculdade, mas que às vezes são enganadas. Que acreditaram numa promessa, que deixaram, de repente, a necessidade muitas vezes, porque não é porque é graduado que está garantido ali o emprego e tudo mais. Hoje em dia, cada vez mais, nós temos certeza de mais nada depois dessa pandemia, né? A gente já nunca teve certeza de muita coisa, mas agora com a pandemia, muito, né? Essa convicção, nossa vulnerabilidade, a gente sabe que nada sabe mesmo, né? Tá aí acontecendo a vida e pode outro vírus aparecer e a gente saber o que vai fazer. Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos do dia de amanhã e realmente não é possível isso. Mas o fato de ser graduado não significa que não possa acontecer. Então esse perfil já está mudando, né? A maioria ainda são pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, né, que são mulheres que são enganadas, e geralmente os aliciadores não são pessoas totalmente desconhecidas. É mesmo? É o amigo do primo, da prima, amiga da tia. São pessoas que não são totalmente estranhos, e são pessoas que se aproximam, que começam a dar dinheiro, que mostram uma segurança, né, que olha, você começa a afirmar a pessoa, né, e às vezes até a própria família projeta, impulsiona, né. Então é uma coisa que tem que trabalhar muito, né. Fazer um trabalho nos aeroportos, com a polícia, com vários segmentos para que a gente possa... Quebrar essa corrente, né, de aliciadores, porque se tem aliciamento é porque se existem os aliciadores é porque existe demanda. Exatamente. É o que eu falo de filme pornográfico, tá bom? Aí vamos falar, Patrícia, moralzona, não fala... Gente, pelo amor de Deus, até quando? A indústria pornográfica, ela é a maior, ela é poderosíssima. Ela financia, né? Financia, inclusive, a propósito, né? É bom que se diga isso. E aí, se tem produto é porque tem demanda. E é treva isso, eu ia utilizar aqui um outro termo, mas isso é treva pura. Ou seja, tem que quebrar esse, né? E aí é uma guerra espiritual ao mesmo tempo. É verdade. E a gente alimenta, né? Consumindo a pornografia, a gente alimenta esse mercado, né? Muitas das mulheres que estão ali também submetidas ali, né? Muitos filmes pornográficos. Aí fala assim, Alana, tá, por que é? Não, nem todas. Tem mulheres que estão sendo exploradas, tem mulheres que são coibidas a fazer aquilo. Eu tô falando de mulheres, mas tem meninos também que chegam com a promessa de jogador de futebol. Isso é muito comum também, de ser jogador. De casos assim? Já, hoje a gente está vendo, tem relatos, né? Eu não cheguei a resgatar algum menino, mas de fato a gente já vê relatos, né? Com essa promessa, né? De ser jogador de futebol e ali alicia, né? Para prostituição. Isso é muito duro, né? Então não é só mulheres, homens, meninos também estão expostos a essa realidade. Que alerta você dá? Tanto a família, os pais, eu acho que tem uma fonte disso daí tudo, Alana. Fica atento, né? Quando o milagre é demais, o santo desconfia. Você vai para a Europa para ganhar não sei quantos mil euros por semana, né? Uma coisa muito irresistível. Presta atenção, né? Tem que tomar cuidado. Estuda o país. E se for
né, comunique, fale com a família, leve o número da embaixada junto, crie um fundo falso na sua mala, né, se proteja, precisa se proteger, não é brincadeira, isso aí é sério, tá acontecendo. Tá acontecendo, acontece muito, é real. Gente, esse aqui não é tema de storytelling, muito menos tema de novela, isso é realidade. Como a Alana acabou de dizer, uma realidade dura mesmo, que pessoas nem fazem ideia muitas vezes que vai resultar nisso. Né? Pessoas são enganadas, pessoas são muitas vezes mortas, muitas vezes perdem ali por questão de tráfico de órgãos. Essa é uma das maneiras também de acontecer e é terrível. Pelo amor de Deus, é terrível. Eu posso contar a história, né, de uma das meninas, uma das últimas que eu fiz o resgate aqui em Foz. E uma história, assim, de uma moça, né, muito bonita, muito inteligente, uma moça que falava 2 línguas e foi chamada até por um familiar para trabalhar na Europa. Né, era na casa de uma mulher, a proposta era que ela ia ser babá, cuidar, né, de 2 crianças brasileiras. Chegando lá, né, a dona lá, que seria a chefe dela, né, a mãe lá das crianças, já deu uma bolsa da Louis Vuitton, colocou um iPhone na mão dela, ela já ficou deslumbrada, né? Falou assim, nossa, e aí já levou ela para comprar roupa, porém, aquelas roupas dela, o comentário era, nossa, mas você é tão bonita, você tem que valorizar o seu corpo. Começou a comprar roupas ousadas, cropped, né, shortinhos, roupas assim. E aquilo ali, ela viu aquilo ali como uma desconfiança, mas ela percebeu que tinha um movimento diferente de mulheres nessa casa, né? De mulheres brasileiras, né? E no caso dela, eu consigo contar a história dela porque a gente teve um final feliz, né? Mas ela ouviu, em algum momento, essa mulher negociando ela, né? Então o plano era que ia levar ela até uma boate. E nessa boate, a máfia, ali eles já iriam abater ela e já iam levar ela traficada, né? Então ela conseguiu ouvir essa conversa em algum momento e ela, muito esperta, né? Nesse caso ela conseguiu fazer isso, na maioria não consegue, ela conseguiu fugir, deixou as crianças, conseguiu fugir, procurar a embaixada, mas a maioria das histórias não acontecem assim, né? Essa moça, quando eu fui resgatar ela no aeroporto, ela estava já com síndrome do pânico, estresse pós-traumático, 2 anos de acompanhamento, depressão profunda, e olha que de fato, né, nem chegou a acontecer, né, mas só o trauma de ir lá e quase que acontece, né, a defraudação de ter acreditado num sonho, ido para a Europa, largar tudo, deixar tudo, né, e ter esse choque. E choque com a realidade. Ela viu que isso podia ter acontecido sim. Uhum. Meu Deus do céu, isso é seríssimo. Como já tive, até tive relatando aí na nossa, quando a gente teve uma fala dentro da Câmara, né, sobre o tráfico humano, e eu tive a oportunidade de contar a história da Maria. Maria é um nome fictício, mas a Maria foi uma moça que foi traficada ainda criança, pré-adolescente, na Europa, também ficou na mão de vários traficantes, né? Ficava cada 3 meses ela era vendida, não foi viciada em drogas. É que é a primeira coisa bebidas, que oferece. É isso, porque é esse universo, né? E um dia ela conseguiu falar com um cliente que se apaixonou por ela e ajudou ela a fugir desse lugar. Ela voltou, se restabeleceu, conseguiu arrumar um emprego, porém ela nunca conseguiu sair da prostituição. Ela me falou que era muito difícil o peso que ela carregava e ela mesma foi aliciada para ser uma aliciadora. Olha que coisa. Então, aquela pessoa que foi aliciada, que passou por toda aquela exploração, quase que natural também ser inserido nesse universo e explorar outras pessoas. Então é uma realidade muito difícil. É que trágico demais, meu Deus do céu. Uma realidade muito difícil. E você se depara muito com essa realidade. Como é que você se blinda? Como é que você se... Porque veja, Alana, você é uma mulher solteira, uma mulher que jovem, extremamente jovem, conheceu essa realidade muito mais jovem ainda, né? Tem experiências que a gente não... Tem estômago para muitas coisas. Você já me narrou particularmente várias histórias que eu voltei e orei. Cheguei em casa e orei pelo caso que você me contou, porque eu pensava assim, meu Deus, eu não teria estrutura para aguentar isso. Então, claro, é uma dádiva de Deus, é uma bênção que você recebe por conseguir isso.
Mas como é que você se blinda? Me conta aí. Eu falo sobre o chamado, né? Sobre a gente ter Sim. um chamado, mas a verdade é que mesmo a gente se preparando, eu como terapeuta, a gente não é robô. Não. Né? Nós somos seres humanos, né? Então sim, já teve um momento que eu já chorei, já teve um momento que eu já me derramei no chão, que foi difícil, que engoli seco. Em especial, quero falar do Elton, que é o meu afilhado de coração, assim, contar essa história. Uma vez eu estava passando, também numa das ruas aqui de Foz, ali próximo aos hotéis, ali que tem... ali perto ali da antiga Jocum, ali tinha uns pontos de prostituição, e um dia eu passando ali, eu vi um rapaz novinho, eu vi que ele era de menor, eu conhecia os profissionais do sexo, os travestis que trabalhavam ali, porque a gente sempre... Você já conhece até pelo nome, já sabia as pessoas. Já conhecia, e eu vi que ele era um menino que era novo ali, a peruquinha tava até torta, a maquiagem tava tudo mal feita, eu falei, mas esse menino, ele é novo no pedaço. É novo, é de menor, e tem alguma coisa errada. Eu parei e conversei, me apresentei, falei, olha, eu sou a Alana, eu sou missionária da Jocum, sou terapeuta, se você precisar de alguma coisa. Ele já começou a chorar, ele falou assim, será que eu posso conversar com você então um pouquinho? Eu falei, pode. Aí ele, posso entrar no seu carro? Pode. E aí ele começou a contar que ele tinha sido expulso de casa porque ele era homossexual, ele foi expulso, e nessa coisa de ser expulso, ele não tinha para onde ir. Quem acolheu ele foi uma travesti, só que essa travesti, ela era uma aliciadora. E ela falou, você pode ficar na minha casa, mas você vai ter que trazer dinheiro. Se você for hoje pra rua e não trazer dinheiro, é soco na cara. E tem mais, aqui os homens gostam de mulheres, então eu vou implantar para você silicone. E aí naquele dia ele falou assim, que era a primeira vez que ele estava indo ali, né? Quando eu cheguei, na verdade, era a primeira vez que ele estava indo, e ele tinha conseguido enrolar ela, porque ele falou assim, tá, eu vou fazer, mas me dá uma semana, pelo menos, para eu poder estar lá na rua, me acostumar. Ele não tinha experiência de nada. Ele chorou, ele falou assim, Alana, eu sou homossexual, mas eu não me sinto bem com peito, com cabelo, eu não quero colocar silicone. Eu tô me sentindo um palhaço, eu sou gay, mas eu não queria estar aqui. Eu falei, qual que é o seu sonho, Elton? Qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser médico. Falei, o seu sonho é ser médico? Meu sonho é ser médico. Falei, você acredita que você pode correr atrás dos seus sonhos? Eu falei assim, você acredita nisso? Eu falei, eu acredito. Eu acredito em você, se você se esforçar, se você estudar, se a gente alinhar os teus caminhos, eu tenho certeza, com fé em Deus, você pode conquistar o seu sonho. Ele, você tem coragem de ir lá na casa dela, pegar minhas coisas e fugir comigo? Eu falei, eu tenho coragem. E aí a gente foi na casa e pegamos as coisas, ele foi arrancando os limãozinhos, foi arrancando a peruca, foi arrancando aquela maquiagem, não tava horrorosa, não tinha nada a ver com ele foi tirando, não, nada contra a comunidade LGBTIQ+, porque eu amo, né, não é nada disso, não é homofobia, pelo contrário, eu queria ajudar esse menino que estava em sofrimento. E aí nisso nós fugimos, saí acelerando o carro e eu falei, e agora? Não adianta falar, olha, Jesus te ama, hein? Tchau, deixar na rua. Eu sabia que eu não poderia levar para minha casa também, mas eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. E acionei minha rede de amigos, graças a Deus eu tive um amigo que foi muito generoso, um casal de pastores, que acolheram ele na casa deles, junto com os filhos deles, por 2, 3 meses ele ficou, né? Hoje o Elton, ele já trabalhou no McDonald's, agora terminou a escola, vai fazer o auxiliar de enfermagem, e eu tenho fé que um dia a gente vai conseguir pagar, sim, a faculdade dele de medicina, e até hoje o olhinho dele brilha, e ele acredita, sim, que ele vai conseguir ser um médico, e eu também acredito no Elton, eu faço questão de dizer, a madrinha acredita muito em você, o Elton, porque ele vai ver esse vídeo, eu tenho certeza, ele é meu orgulho. Então, são histórias que a gente vive, né, e que a gente participa e que mexem com a gente. Não tem como dizer que você não se envolve, colocou uma blindagem, não. Eu sabia que eu não podia ir para casa, dormir, deixando o menino na rua, né, um menor na rua, né. Então, é isso, da gente criar esses mecanismos, né, de poder ser um apoio, uma ajuda. Eu acho que a gente vai aprendendo a lidar, Paty. Alana, você está aqui porque é quase 2022. E 2022 a gente pensa que vai ser muito diferente, porque 2021 nós tivemos um ano bem devagar, um ano difícil, que ainda tinha sequelas fortíssimas de 2020. Pandemia, foi terrível. Foi terrível. O que aconteceu com a humanidade foi terrível.
E 2022 é a hora que a gente pensa assim que novos tempos virão. E a gente entende que a humanidade está aí. A humanidade está cada vez mais aplicativa, mais digital, mais substituível, menos humana, mais fria. O que você espera de 2022? Olha, tem uma frase que eu gosto muito, né, do Eurípides, que ele fala assim, que a expectativa, ela é a véspera da frustração, mas a esperança é que nos move. Eu não quero ter expectativa para não me frustrar, mas uma coisa é certa, a esperança nos move. Se vamos viver dias difíceis com essa nova cepa, se a gente... Eu não sei. Eu sei que existe um lugar de tranquilidade no meio do caos. E esse lugar de tranquilidade no meio do caos é no Senhor. Eu não consigo ver uma pessoa que consiga sobreviver sem a fé. Essa é uma fome e uma sede constante do ser humano, né? E muitas de nós sobrevivemos, mas o que Deus quer é que nós vivemos e que nós tenhamos uma vida abundante. Então, eu acredito que a gente tem que fazer o hoje. Amanhã eu vou fazer. Não faz amanhã, é o hoje. Ou amanhã você não sabe. Quantas pessoas perderam familiares, né? Que falavam assim, amanhã, mês que vem a gente se programa, e daqui a pouco, né, aquele familiar pegou um Covid, alguma coisa. Então, assim, eu acho que as coisas... Existe uma urgência dentro de mim. Eu vejo uma urgência. Eu entendo assim. De não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, viva com intensidade, ame com intensidade, desenvolva com intensidade, porque o amanhã só a Deus pertence. E tem a intencionalidade de fazer a diferença. Eu quis provocar a Alana exatamente para ouvir isso, gente. Nós estamos cada vez mais digitais, nós estamos cada vez mais dependentes do Zuck. O Zuck, né? O Zuck é pronto com o pessoal fica deprimido até quando não tem Instagram. Se nós pudermos perder menos tempo no digital e mais tempo, e dedicar mais tempo ao outro, talvez conheçamos mais histórias e mais pessoas em situações que precisam do nosso abraço, da nossa compreensão, e talvez os nossos preconceitos, as nossas maneiras as nossas crenças limitantes possam ser modificadas, né? As pessoas se conectam com pessoas e pessoas só se relacionam com pessoas. E quando nós falamos disso, nós pensamos nisso, não pode ser só no digital. Esse texto ele é a prática do momento, né? A democratização da internet, das redes sociais nos trouxe esse texto. As pessoas se conectam com pessoas, mas de fato estão se conectando, porque eu estou vendo uma realidade tão diferente aqui no depoimento da Alana, durante essa conversa com a Alana. Então é momento da gente parar e pensar um pouquinho que sim, que há esperança. A esperança para novos tempos, mas quem faz o nosso momento, a nossa história é a gente. Nós é que somos autores e protagonistas da nossa história. E se existem pessoas ao nosso redor que estão precisando da nossa doação, da nossa intenção, que façamos. Que não esperamos para o próximo ano, para daqui a pouco, para daqui 2 minutos, a gente não sabe o que vai acontecer. Não é o que nós temos, é quem nós temos ao nosso redor. E esse quem tem que fazer a diferença, porque senão fica tão vazia a vida. Fica tão pequena, fica tão pouca, você não acha? A tua presença aqui no Podpah é para exatamente startar essa coisa incomodativa que nós temos de falar assim, eu preciso fazer algo. Se você tá doido para fazer algo, tem muita gente precisando de você, né, Alana? Eu gosto muito de uma doutora de cuidados paliativos que ela fala assim, né? O que ela aprendeu com esses pacientes aí em fase terminal, né? Ela fala assim que quando ela tá diante desses pacientes, ela vê o que há de melhor, o que é de mais puro, porque o dinheiro dela ali já não importa, o status dela no que ela trabalhou, aquilo não importa. Ela tem a melhor matéria humana, né? E ela fala assim que o maior medo dela, né? Quando perguntaram qual que é o seu maior medo, ela fala assim, meu maior medo é ser aquilo só que meus pais queriam que eu fosse, ser aquilo que meu marido queria que eu fosse, aquilo que meus pais queriam que eu fosse e não ter sido eu mesma. E ela fala assim, quando as coisas estavam boas, eu vivi muito bem, porque eu sabia que ia passar. E quando as coisas estavam indo mal, eu também fiquei tranquila, porque eu sabia que ia passar. Então, eu acredito, tudo vai passar, né? E eu acho que o que importa é o que você quer deixar, né? Como você quer ser lembrado? O que a tua existência representa, né? Quando você vai embora, as pessoas falam, graças a Deus, ou elas falam, que pena que essa pessoa foi. Porque eu acredito muito nessa coisa do nosso legado, né, Paty? Eu acho que é importante isso, né? O que você quer deixar de fato nessa existência? Acho que é isso que importa. Alana,
As crianças lá, crianças que já atingiram quase 400 jovens numa reunião, como é que é o nome do projeto? Nem é projeto, mas que já é programa, né? De jovens a gente tinha o Incende Heart, que era um movimento, né, que a gente liderava ali no Gramadão, né, com jovens, adolescentes, né, na pandemia nós paralisamos um pouquinho, né, com essa reforma do Gramadão, mas realmente foi um tempo muito gostoso, onde a gente reunia jovens da cidade toda, adolescentes, sempre informando algum assunto também relacionado à espiritualidade. Foi um tempo muito bonito que a gente viveu. Esperamos logo, em breve poder retomar. Sim, temos né? esperança que sim. E também tem o projeto Waves, né, que é o projeto liderado pela Pink, uma missionária também muito dedicada, que ama muito aqui o Paraguai, onde mais de 1.000 crianças são alimentadas, né, num comedor, né, que eles têm um comedor, então elas são alimentadas, um projeto que já se estendeu também para o Haiti, no próprio Brasil. Então a gente está lá, sempre levando também as partes das terapias integrativas, atendendo as crianças com as terapias integrativas, atendendo as mamães dos projetos, e também as pessoas vão lá, doam um alimento. Agora a gente está no movimento de empoderar essas mulheres paraguaias, então a gente leva às vezes roupas usadas, elas vendem, né? Então elas estão empreendendo, elas têm um brechózinho delas, já estão se sentindo dona daquilo. E é muito bom, né, que a gente não faça um trabalho assistencialista. Isso. Né? Mas que de fato a gente empodere a comunidade para que ela se sinta potente para ter as suas próprias conquistas, né? Então, eu acho que o empreendedorismo, é por isso que eu gosto muito de falar de empreendedorismo e de qualquer modelo de empreendedorismo. Isso que você acabou de falar, para mim é perfeito. Às vezes a pessoa tem a ideia de que eu vou empreender. Você vai sempre empreender, você vai sempre lutar. O empreendedorismo é empoderamento. É a capacidade que você tem de negociar, de vender aqui, comprar ali, avançar, recuar, quebrar a cara, aprender, sofrer, chorar, sorrir. É a oportunidade que você tem de não cumprir simplesmente o que o outro está querendo. Nós vivemos na Revolução Industrial essa métrica, né? Vamos lá fazer faculdade, chapeuzinho, todo mundo bonitinho, todo mundo de médico, todo mundo de alguma coisa. E nós fomos aos poucos sucumbindo. E aí a desigualdade social foi acontecendo sim, porque inevitavelmente isso iria acontecer. Ainda acontece, mas quando nós empreendemos, nós nos conhecemos. Nós aprendemos um pouco mais de nós mesmos, sabemos naquilo que temos habilidades ou não e incentivamos outras pessoas a fazer o mesmo. E aí é que entra a comunicação também nesse quesito. Mas eu acho maravilhoso quando eu ouço depoimentos assim, gente, eu posso então ajudar uma pessoa a empreender de uma forma muito mais prática, né? De repente doando as roupas lá, que é uma alternativa, uma maneira. Com certeza, eu tive agora em junho, né, julho, parte de julho, eu fui para o sertão. Eita, e foi uma experiência boa. muito linda, fui com uma equipe também multidisciplinar, tinha médicos, dentistas, missionários, né, e a gente foi para desenvolver esse trabalho, né, então quando a gente fala de sertão, a gente pensa logo em seca, em fome, e eu fiquei assim, abismada, porque eu nunca imaginei que eles tinham muito ali naquela região que a gente foi, ali de Petrolina, eles tinham muito banana. Petrolina, adoro. Hoje tinha muita banana, e eu percebi que existe até um desperdício das comunidades, eles não sabiam o que fazer. Eu falei, gente, vamos fazer biomassa. Sim. Mulheres, vamos fazer biomassa, vamos fazer a geleia de banana, empreende, ganha um dinheirinho, manda para outros lugares. Importa, exporta. Mas às vezes precisa a gente ensinar isso, porque eles às vezes não sabem lidar com a própria matéria que eles têm. Mas é isso que me encanta, Lana, é essa capacidade que nós temos de ensinar o outro naquilo que há uma deficiência, uma limitação, e essa troca que se torna, mas enquanto nós estivermos calçados no preconceito, calçados no nosso eu, no meu umbigo, na minha maneira de pensar, na minha crença, não fale com estranhos, não faça isso, não faça aquilo, nós vamos continuar replicando, e isso não desenvolve ninguém, nem a mim e nem o outro. Em alguns lugares ali que via muita escassez, não tinha posto de saúde, não tinha assistência médica, né? Então às vezes a gente ia fazer algum exame, eu via que às vezes a pessoa tinha um problema de anemia. E eu vi ali que aquele solo, por exemplo, dava alguns tipos de plantas que iam ser resposta para aquela anemia. Então, ensinar essa população a plantar aquela planta que dá naquele solo e fazer uma saúde sustentável, usar, consumir, dividir com os vizinhos, com as pessoas. Então, é essa coisa sustentável da gente repartir saúde, da gente levar esse conhecimento. Isso é muito importante. Tem muita coisa acontecendo, tem muita gente trabalhando também, e eu acredito que essa geração vai sim... Essa geração vai utilizar a inteligência emocional para muita coisa boa.
A única coisa que nós não vamos ser substituídos de acordo com que as últimas informações são as nossas emoções, né? Isso é inerente isso faz parte do homem, isso faz parte da nossa essência. Então, se nós somos constituídos de amor, se a nossa essência deve ser amor, né? E eu acredito que sim, que pode ser desenvolvido, mesmo que você não tenha recebido, você pode dar amor, pode oferecer amor, mesmo que você não tenha recebido, você é capaz sim de dar amor. Então, eu acredito que esse seja o alicerce para a gente fazer uma geração muito mais doadora, muito mais interativa e empática ao outro. E isso vai transformando devagarinho. Eu espero. Tenho fé. Tenho fé. Eu sei que você lida com muita coisa difícil. E em alguns momentos assim dá pra... mas você é prova de que realmente dá pra fazer e o ser humano pode mudar e as coisas podem ser diferentes. Às vezes as pessoas falam, né, mas parece que é um trabalho de formiguinha, mas uma formiguinha pode fazer muita diferença, né? Então a gente entendeu o nosso papel e às vezes o pouquinho pode ser o muito para alguém, né? A Lana tem uma história poderosíssima aí de comunicação e que podia estar lá onde hoje, na Record? Onde você podia estar? Eu tive uma proposta alguns anos atrás, né? Nós tivemos nosso querido Thiago Matos aqui na cidade de Foz, né? Que foi finalista lá do programa Ídolos, né? E na época eu estava trabalhando no Hotel das Cataratas, fazia parte ali do organizacional, era estagiária na época de psicologia lá. E numa semana o pessoal da produção entrou em contato com ele. Falou, você conhece alguém que toca guitarra, que é da área de música, que tem estilo? Né? Ele pegou e mandou meu perfil. Na época não era nem Instagram, era Orkut, Facebook, né? Faz mais de 10 anos, muitos mais. E aí eles viram meu perfil, gostaram muito do meu estilo, né? Era bem underground, né? Guitarrista e tudo. E aí eles gostaram do meu perfil, né? E falaram sobre essa possibilidade de repente ir lá e acompanhar os participantes tocando no programa do Ídolos, né? E só que obviamente na época também não dei ouvidos àquilo, né? Achava também que nem sabia tocar o suficiente para acompanhar, mas eu estava trabalhando na época lá no Hotel das Cataratas e fui mandada lá para o Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, para fazer um treinamento lá na parte da psicologia, né, organizacional. Então, chegando lá, fui conhecer toda a estrutura do hotel, né, e como colaboradora até tive acesso a frequentar o restaurante, né, o bar do Copa, e numa dessas informalidades, no bar do Copa, né, numa das noites lá, eu encontrei o Calainho, que na época era vice-presidente da Sony, também era um dos jurados do programa Ídolos. Ele veio conversar comigo, veio puxar assunto, e nesse assunto eu comentei, falei, o pessoal da produção está procurando, né, pessoas lá, mulheres para tocar e tal. E ele falou assim, eu não acredito, você precisa trabalhar com a gente, você é a pessoa, você é o perfil que nós precisamos, o pessoal da produção já entrou em contato com você? Não, porque se não entrou, a gente vai acertar isso agora, você precisa estar com a gente. Eu não levei muito em consideração, mas ele insistiu muito, foi uma noite assim com muita insistência e pegando contato e fazendo questão. E de fato, depois do convite dele, aquilo me deixou muito balançada, né? Falei, quem sabe, então, um tempo novo, trabalhando na televisão, coisas novas, cidade nova, né? Mas a gente, como cristã, eu fui consultar o meu Deus, né? O meu Criador. Deus, é tempo para isso, né? É o lugar, é o campo missionário, porque eu já era missionária, é o campo que você quer que eu esteja ali ativa. E ali eu fui para Curitiba, tá, junto com uns irmãos lá que eu amo muito, que eu respeito muito, pessoas de Deus. E ali eu recebi a resposta que o lugar que Deus queria que eu tivesse era num lugar que era uma favela, lá em Curitiba, num lugar de muita vulnerabilidade social, e foi um momento até que eu larguei a minha família aqui, larguei Foz do Iguaçu, larguei até a universidade na época que eu estava fazendo psicologia, larguei tudo, chutei o baldão e fui morar num lugar onde as paredes eram de madeirite TNT, a gente se cobria com um lençolzinho assim embaixo porque os ratinhos passavam do lado. Era um lugar super difícil porque era um bar desativado que a gente transformou numa ONG,
né? Então era um lugar super difícil, até um pouquinho insalubre, mas foi o lugar onde eu vivi as melhores experiências da minha vida. Era um momento que a gente ia lá, falava do amor de Deus para os travestis, levava os travestis para morar com a gente, nós compartilhávamos nossa comida, muitas vezes o quarto, de fato, que é uma coisa você falar, olha, Jesus te ama, outra coisa é você trazer ele para sua casa e mudar a realidade deles. Então eu tive essa experiência de conviver com adictos, moradores de rua, travestis, alguns afilhados na vida, né, alguns filhões que até hoje estão por aí, e vivi os melhores anos da minha vida num lugar super simples, insalubre, né, e a família também foi difícil, né, porque até hoje acho que para eles é um pouquinho difícil, né, ainda bem que eles não chegaram a conhecer o lugar, porque eu acho que teriam me arrancado de lá, mas eu fui de um extremo para outro, né. Eu vivi numa zona de conforto e de repente fui para um lugar, né, numa favela, uma comunidade, né, e viver essa realidade. Eu acho que isso molda a gente, Paty, porque a gente vive numa bolha, né, a gente vive numa bolha, então... Eu falei disso, né? Nisso aí eu fui conhecer outras realidades, eu conheci a realidade da rua, da adicção, morei dentro de igrejas, morei dentro de asilo, de escolas, cada lugar que a gente ia fazer práticos, né, a gente morava dentro de igrejas improvisadas, em salinhas. Então aí eu vivi um pouquinho daquela palavra de Paulo, né, no muito, no pouco, e foi um tempo maravilhoso. E um dia nesse lugar, em isolamento, né, nesse lugar, nesse casebre, um dia apareceu lá uma cantora que todo mundo conhece, gospel, no meio do gospel, né, Heloísa Rosa. Apareceu a assessora dela porque tinha um grupo muito forte de arte, né, no lugar onde a gente estava. E aí a assessora dela olhou pra mim e falou assim, eu te conheço de algum lugar. Eu falei assim, eu também te conheço de algum lugar. Eu falei, eu sou de Foz do Iguaçu. Ela falou assim, eu sou de Curitiba, mas eu te conheço. E aí nós reconhecemos, porque ela já tinha vindo uma vez aqui, ela acompanhava uma cantora também gospel, e nos reencontramos. E ela falou assim, Alana, eu lembro que você trabalhou já com moda, antes de mexer com isso aqui, você trabalhava com moda. Será que você não poderia prestar umas consultorias de moda para Heloísa Rosa? Será que você não podia dar uns toques? Eu falei, sério? Eu naquele lugar isolado, no meio da comunidade, eu falei, sério? Ela falou assim, sério? Eu falei, eu quero, eu posso abraçar isso. E eu entendi também isso como um novo ministério na época. Fui fazer formação de moda, estudei moda. E eu fiquei um bom tempo trabalhando com pessoas nessa parte de consultoria de imagem, de moda. Eu vivi um pouco nesse universo, né? Trabalhei com pessoas super conhecidas no Brasil e fora, com algumas atrizes, né? E em algum momento aquilo foi muito bacana. Eu tinha experiência nos bastidores de, às vezes, ter acesso às dores das pessoas, né? Que às vezes estavam ali lindas, belas, modelos, mas internamente estavam destruídas, né? Estavam vazias. E foi um tempo muito gostoso também, né? Já transcendi também isso, já saí desse padrão já também, hoje muito mais nessa parte das terapias, mas a gente já viveu muita coisa, foram muitas renúncias, mas eu não me arrependo de nada, né? Eu acho que existe beleza, né, nessas fases, né? E existe uma beleza também nas dificuldades, né? Eu vivi outros extremos mas hoje a gente está aqui mais madura e mais preparada para passar pelas adversidades. Você volta aqui? Eu volto, é só me chamar. Eu quero. Ah, então? Eu quero. Você quer também? Você quer, eu tenho certeza. Eu falei que era faladeira. Comenta aqui, comenta. Comenta o que você achou de toda essa pureza, toda essa beleza, dessa mulher forte aqui. Eu sou assim mesmo, tá? Eu sou de toque também. É. Então a gente está tocados. Espero que tenhamos tocado você também. Eu espero que você tenha amado, porque eu amei estar com você. Eu também. Volte, por favor. Volte. Me chama, por favor. Foi muito bom. E você comenta aqui, se inscreve no canal. Eu preciso de 1.000 inscritos que eu quero fazer ao vivo. Me ajuda, porque o YouTube só vai me permitir isso daí quando você se inscrever no canal, comentar, compartilhar, falar que a Alana tá aqui no programa e que você também, que tudo que ela falou você viu muito, é muito importante, né? Aí as pessoas vão ouvir. Meu marido tá falando pra eu ficar parada aqui. Então as pessoas vão ouvir, vão ser transformadas, vão ajudar mais, isso vai ser sensacional, né? E aí a gente vai conseguindo fazer com que o Podpah cresça e as pessoas possam assistir aí também ao vivo também. Valeu? Muito bom. Gente, semana que vem tem mais Podpah inédito. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Obrigada, Alana. Não, obrigada eu. Uma honra estar aqui com vocês. Valeu, gente. Vamos dar tchau aqui, pessoal. Até tchau, mais. tchau. Até mais. Tchau.